Que bom receber você em nosso canal. Estamos seguindo com a série Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia da xenofobia. Esse episódio é o penúltimo episódio dessa série. Você pode assistir os demais episódios nesse canal se você ainda não acompanhou desde o início. Fique à vontade e acesse. A gente pode então definir a xenofobia basicamente como uma aversão a estrangeiro, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. A palavrinha xenofobia ela é formada de duas palavras gregas que significa medo do estranho, daí o medo do estrangeiro, essa antipatia em relação aos estrangeiros, ou a cultura, o hábito, a raça ou a religião de outras pessoas de outros países. Geralmente aqueles que agem influenciados pela xenofobia demonstram um certo preconceito, discriminam as pessoas, e isso nós partimos da ideia que não é uma coisa adequada, aceitável. A xenofobia então é irmã do racismo na medida em que algumas pessoas se acham superiores às outras de outros países. A pergunta de hoje: você tem adotado um comportamento preconceituoso com outras pessoas de outras culturas? Você tem medo de pessoas que vêm de outros países que você não conhece muito a cultura? É uma pergunta a ser respondida. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Muita gente pode se surpreender porque a Bíblia fala sobre esse assunto. E a gente pode responder a pergunta: como enfrentar a xenofobia, esse medo do estranho e do estrangeiro? Eu quero trazer 3 respostas. Primeiro, tratando do estrangeiro com decência. Tratando do estrangeiro ou tratando o estrangeiro com decência. O livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, diz assim: não maltratem nem oprimem o estrangeiro. Olha só, não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros do Egito. Então significa não abusar dos direitos dos estrangeiros, não intimidar os estrangeiros, não explorar os estrangeiros. A Bíblia é muito clara aqui: tratar do estrangeiro com decência e respeito é um bom começo. Eu preciso olhar para essa pessoa com respeito, tratar essa pessoa com respeito. Então a Bíblia começa dizendo: não maltratem nem oprimam o estrangeiro. Então a Bíblia está fazendo essa recomendação. Segundo, você pode enfrentar a xenofobia, que é este medo do estrangeiro, essa repugnância, segundo, colocando-se no lugar do estrangeiro. O próprio livro de Êxodo diz assim no capítulo 23:9: não oprima o estrangeiro. Há uma razão. Ele diz: vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros do Egito. A Bíblia mostra que o povo de Deus ficou centenas de anos no Egito sendo escravizado. Então o texto está lembrando isso: vocês sabem o que é ser estrangeiro. Por isso eu preciso tratar bem o estrangeiro. Eu estou combatendo a xenofobia. Eu preciso me colocar no lugar do estrangeiro. Aqui é uma palavra interessante, na medida em que o próprio povo havia sido escravizado do Egito, vivendo como estrangeiro, povo estrangeiro no Egito. Então, o povo de Deus tinha de fazer um exercício, então, lembrar do seu passado, pois já havia sido estrangeiro. O texto diz: vocês sabem o que é ser estrangeiro. Daí nós podemos colocar 3 coisas interessantes. A primeira é que aquele que se coloca no lugar do estrangeiro demonstra que aprendeu alguma coisa ao longo de sua existência. O povo de Deus precisava pensar sobre isso, porque eles já tinham sido estrangeiros. E a pergunta para você: você tem aprendido ao longo da vida? O que você tem aprendido ao longo da vida? Aquele que se coloca no lugar do outro demonstra que aprendeu alguma coisa ao longo da vida. O que você tem aprendido ao longo da sua vida? Segundo, aquele que se coloca no lugar do estrangeiro também demonstra que se tornou uma pessoa solidária. Está demonstrando solidariedade. No que você tem se tornado, né?
É uma pergunta interessante. E aquele que se coloca no lugar do estrangeiro também demonstra respeito a outras culturas. Respeito a outras culturas. Você tem respeitado as pessoas, independente da sua origem? Responda com sinceridade. E por fim, então nós vimos duas coisas até agora. Preciso tratar o estrangeiro com respeito. Preciso me colocar no lugar do estrangeiro. E terceiro, demonstrar amor. Você pode enfrentar a xenofobia, que é esse pavor, medo do estrangeiro, demonstrando amor ao estrangeiro. O texto de Levítico, capítulo 19, 33, diz assim: quando um estrangeiro viver na terra de vocês, olha só que interessante, não maltratem o estrangeiro residente que viver com vocês, deverá ser tratado como natural da terra. Agora o texto diz: amem-no como a si mesmos. Olha só que interessante. Pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por isso a recomendação bíblica para amar o estrangeiro. Em Deuteronômio capítulo 10, 19 diz assim: amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Que resume toda essa ideia que nós estamos falando aqui. Então o texto é bem direto, está recomendando amar o estrangeiro. Somos convidados por Deus a amar sempre, nunca a odiar. Amar é a recomendação bíblica. Jesus é o nosso exemplo maior, nos recomendou amar. Amar é testemunho de uma experiência autêntica de fé. Do contrário, é uma religiosidade sem vida e vazia. Quando chegamos ao Novo Testamento, o livro de Tiago diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se maltratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Tiago 2, 8 e 9. Olha que interessante esse texto. Quando Paulo está falando para a igreja a partir da experiência da fé, da graça de Deus sobre a igreja, ele diz assim, escrevendo aos Colossenses: nessa nova vida, diz ele, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então a visão daquele que está no reino de Deus, experimentou do evangelho e da graça de Deus, deve ser essa: somos todos pessoas que estão debaixo da graça de Deus e devemos nos amar. Essa palavra paulina quebra qualquer diferença que possa haver mesmo entre aqueles que dizem amar a Deus. Por isso, o tema de hoje é importante: a xenofobia, esse medo do estranho, medo de outras pessoas de outras culturas, não é? Nós devemos enfrentar a xenofobia, porque a gente entende que não é uma coisa razoável, uma coisa a ser valorizada, um comportamento a ser valorizado. Nós aprendemos que para enfrentar essa pandemia da xenofobia é preciso tratar o estrangeiro com decência, se colocar no lugar do estrangeiro e amar o estrangeiro. Faça isso, repense a sua caminhada, veja como você está conduzindo a sua vida nesse assunto em particular. Viva uma vida saudável. Deus te abençoe. Amém.